acho que vou realmente agora discordar de Salomão, não precisa. Não há... Bom, uma parte ele está certo, mas a outra parte da interpretação está errada. Né? Porque não há necessidade que nós lutemos contra o mal dos outros, embora se possa fazer isso, mas eu posso esperar a repreensão natural. Né? Quer não, justamente, porque vendo outras situações aí que falam, porque pessoas eventualmente falam que vão acontecer desastres e tal. Sim, mas é exatamente isso. Uma vez que haja desastre, não há necessidade de se lutar em todas as situações contra o mal dos outros. Luta contra o seu próprio mal. Não quer dizer que eu não possa apontar para as pessoas quais os erros que essas pessoas cometeram, mesmo que eu não esteja lutando contra elas. Não há o bem que não lute contra o mal. Lute contra o seu próprio mal. Não é mesmo? Não há necessidade de lutar contra o mal dos outros uma vez que já serão repreendidos. Não há o bem que não lute contra o mal. Mais ou menos, né? Porque você pode, em relação ao outro, aguardar a repreensão e ou mesmo em relação ao seu próprio mal no final, a mesma coisa. Né? Eu posso não lutar contra o meu mal, mas aguardar a repressão. Claro que, eventualmente, o ideal aí sim lutar contra o mal faz sentido, no sentido de eu evitar o pecado para não ser repreendido. Embora haja alternativas para isso. Então, é, não é bem assim. A frase de Salomão é totalmente interpretável. Totalmente interpretável. Há delineações de luta contra o mal, descaracterizando, ao menos em parte, essa argumentação. Vi também um argumento já repetido, já no canal, não no final, você, interessante, as duas interpretações. Você eventualmente deixa de fazer uma coisa para focar outras, né? Já vi esse argumento por aí, vergonhosamente levantados contra mim. É, é, como se fosse, não, mas se você faz algumas atividades e eventualmente. Ah, não, mas aqui por dois motivos, né, eu já vou explicar. Mas acho que eu já tinha explicado isso. Não há necessidade de repetir, não se deve repetir. São argumentos que podem machucar o coração. Não pode, veja. Não, mas se você eventualmente foca muito em atividade, acaba deixando outras coisas que também são importantes. Então, não, porque eventualmente eu não havia nesse. Por exemplo, se pegar em relação à atividade secular, não faz sentido porque eu iria tentar de outra forma. E é isso que se está criticando. Se for eventualmente em relação à igreja, ó, ele vai comentar, não, vamos fazer um que ele retorne à atividade secular, vamos encher o saco. Não deu certo. Não, agora vamos incomodar para que ele eventualmente volte para a atividade religiosa. Não, mas ainda tem a questão do dinheiro. Eu votei por ela, ou seja, não pelas questões argumentativas. Não, mas agora vamos argumentar, provocar para que eventualmente ele retorne à igreja. Não, mas ela tem provocação argumentativa, não pode. Não concordo com a questão do comportamental dele. O comportamental está errado. Mas havia a questão do filho espiritual. Né? Então essa questão nós temos que pensar como fazer, não por conta do retorno da atividade, mas isso me leva a outro argumento. Não, mas você foca muito no trabalho braçal, eventualmente não foca no trabalho de organização ou liderança. Esse argumento é falso, ou mesmo que não sei se está falando sobre isso, porque falar focou demais no trabalho, e eventualmente outra faceta do trabalho não foi focada. Não, esse argumento é falso. Primeiro, eu não precisaria focar necessariamente a pregação, porque não havia nenhuma obrigatoriedade para isso. O caminho eu não queria percorrer. O caminho era desagradável para minha visão, para minha interpretação. Não há necessidade. Por isso que eles estão falando eventualmente escola. Porque eles estão colocando escola talvez como curso de teologia. Eu não quero me formar em teologia. E nem eventualmente fazer qualquer tipo de escola paralela a tanto. Né? Aliás, eu não contratei isso. Não desejei ser pastor. Nem pregador. Embora fiz isso quando eventualmente houve a necessidade. Mas não o desejei. Só porque eventualmente a pessoa prega não quer dizer que ela quer percorrer o caminho para se tornar tal. Né? Se eu eventualmente percorrer o caminho, eu não quis, portanto eu não assumiria. Né? Apenas no mínimo necessário, essencial. Mas, retornando a essa questão do foco, não, porque não havia necessidade. Não havia necessidade de que se assumisse um ministério pastoral em igreja. Não era necessário. Independentemente da quantidade de ministérios. Mas focou, sim, porque eventualmente nas atividades laborais físicas é onde se precisava mais. Deixou coisas importantes. Não, então é que não precisava fazer. Talvez é por isso que eles estejam falando. Só que eles não explicam, é foda. Você fala, não, eu estou falando eventualmente do argumento da escola, porque eventualmente, se fosse em relação à questão, de repente, do curso de teologia. Mas eu não quero essa merda. Entendeu? Eu não quero. Se eventualmente fui forçado com terríveis machucaduras coracionais. Com terríveis machucaduras coracionais. Não, mas é para sentir. Não, porque eu poderia ser repreendido de outra forma, poderia aguardar a repreensão, não há necessidade. Não precisa lutar contra o mal dessa forma. Lute contra o seu próprio mal. Mas eu não faço nada. Duvido. Duvido.
confiou na mentira, já eventualmente vai para sua própria orgulhosidade. Provavelmente há violações de mandamentos por vocês. E eu acho que não são poucas. Eu acho que são repetidas. Pelo que eu estou observando, não é pouca coisa. Mas vamos lá. Não havia necessidade de assumir o ministério, porque pelo menos não teve chamado específico. Ah, deixou de focar coisas importantes. Não, não precisava. Porque se fosse assim, o chamado seria claro. Só foi no momento em que foi necessário, foi lá e assumi a pregação. E aí que tá, depende, porque em algum momento eu tive pelo menos 3 situações em que eu falava. Aqui, mais 2 ministérios de fala, e havia possibilidade de eu assumir um quarto, só que eles nunca mais me chamaram. Ofereceram uma vez e depois não chamaram. Então, eu teria completamente 4 ministérios de pregação. Ou pelo menos de informação sobre a Bíblia. Eu não concordo com essa visão errada sobre a realidade, eventualmente, em relação a foco, é, em relação a foco de importância de atividades. Não, mas peraí, você focou demais na atividade física. Não, no começo eu nem poderia, porque eu não teria nem capacidade para pregar. Então nem faria sentido. E eventualmente, paulatinamente, eu fui assumindo outros ministérios de pregação, mas eu não precisaria assumir mais do que isso. Não senti que Deus mandou e não haveria, não, até onde eu sei, não houve sofrimento de nenhuma pessoa. E se houve sofrimento, o pecado deles não é meu. E não houve nenhum espaço para eventualmente pregar. Num espaço que teve, eles nunca mais me ofereceram. Quando me ofereceram, depois nunca mais me ofereceram mais. Falaram eventualmente que daria para pregar, mas nunca. Sempre houve alguém ali que estaria pregando no lugar, então não houve necessidade. E falaram que eventualmente eu poderia pregar em algum momento. E não, no final, depois não liberaram espaço para isso, então vai entender. Então, mas isso eu já tinha falado no canal. Né? Então, agora com algumas especificidades a mais que talvez eu não tivesse percebido antes. O que mais que tinha sobre essa questão de pregação? E não, sobre a questão de assumir mais, de tirar o foco. A importância não, é porque realmente não precisava. Não é que eu tirei a importância do foco, por exemplo, de ministrar de repente a palavra. É porque não precisava. Né? Então tem essa. No primeiro momento. Em relação a excesso de atividades laborais. Não, aí que tá, mas também se prega por atividades físicas, né? O argumento que você traz, não, mas aí você está desfocando o outro que é a palavra. Não, porque não precisava. Mas é um desfoco, não é desfoque, não desfoquei. E tive a oportunidade de assumir o quarto ministério, mas é culpa deles que não me deram o ministério. Ou seja, não foi por falta vamos dizer, de aviso, porque eu poderia, na verdade, ter assumido o quarto, mas por opção deles não foi feito. Então tem essa. E eu cheguei a ter 3 ministérios de prevenção, ou se não exatamente ministério, mas questões de informatização, de informação bíblica, se isso não é considerado ministério, mas é um pouco. Então, não tem problema. Mais do que isso não era necessário. Deixou de focar. Não, é que não precisava. Focou demais na atividade laboral, não, atividade física. Porque carga de peso também pode servir como pregação. As atividades também são úteis, também atividade física também, de alguma forma. Esse tipo de trabalho também pode servir para influência nos demais, não há problema. E justamente como não precisava esse, eventualmente precisava as atividades físicas. É isso, não havia necessidade de não assumir essas atividades físicas no momento em que eventualmente elas foram necessárias. Não havia necessidade de sair delas. Não precisa ser tudo pregação, ser tudo argumento. Né? Ao fazer, ao elaborar também, se eventualmente isso for necessário, como eventualmente em outras situações da minha vida foi necessário. É isso. Então não concordo com essa argumentação. Em relação a capa, tem o da capa espiritual, eu vi um argumento de, não, mas você não está habituado a usar. Não, é que não precisa. É que eu acho que é errado. Não quero da capa. Não para ficar aí aparecendo, não precisa. Não precisa. Eu não concordo. Acho que o trabalho que eventualmente é feito pelo Novo Testamento, nesse caso, eu mantenho isso no Novo Testamento em relação à confissão. Acho que não tem problema. Isso aí não dá nada, não. Isso aí não dá nada, não. Mas não está habituado a utilizar. E nem quero aprender. Nem quero aprender. Talvez daria pena em relação por exemplo, aos mandamentos, mas os mandamentos também eu tenho que concordar com eles. E aí, a partir do momento, já não é capa, né? Já não serve como capa. Portanto, descaracteriza essa argumentação. E outras coisas, outras formas de revestimento, eu não quero, não. Porque tem umas erradas por aí. São bem erradas, inclusive. Mas, então, esse complemento aí.
atividade ministerial não precisaria ser assumido mais do que eventualmente foi feito. Não queria, eventualmente, ser pastor, poderia, como efetivamente aconteceu, assumir uma atividade de ministério ou outro, não precisaria atravessar o processo de curso pastoral ou de outras escolas ocultísticas mesmo, ou mesmo escola não necessariamente ocultista, como um curso de teologia, não há necessidade para isso, as pessoas podem, sem escola nenhuma, chegar e pregar, desde que eventualmente entendam. Né? Não há problema, eu fiz isso durante tanto tempo, né? E, no primeiro momento. E você assumir várias atividades laborais, não tem problema. Ah, você assumiu isso e socou outro. Não, porque eu não precisar. Ah, você focou muito isso. Atividades laborais. Não, então, no começo sim, inclusive no momento quando eu não tinha capacidade para pregar. Então não é o que eu foquei, é que é a única coisa que eu sabia fazer. Ou que eu poderia fazer, né? As únicas coisas que eu poderia aprender a fazer. Aí depois disso, eu até na verdade nem tinha tantas atividades físicas assim, não. Não era tanta coisa, não. Na verdade era um mesclado ali entre atividades físicas e ministeriais, só que as atividades físicas, claro, acabava ficando mais tempo, mas se você for pensar num conteúdo, numa quantidade de horária semanal, claro que os trabalhos físicos eventualmente era uma quantidade maior do que o trabalho de pregação. Só que o trabalho de pregação demandava muito mais da minha energia espiritual no final. Embora, claro, no final, a energia de Deus é eterna e infinita, mas demandava muito mais. Poxa, vou ter que me apresentar diante das pessoas. Blá, 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 blá. Então, nesse sentido. Agora, o trabalho físico, não só ele também serve como pregação, mas aí que tá, mesmo que ele leve mais tempo para fazer, não necessariamente, principalmente se você gosta, não necessariamente ele é tão cansativo assim. Então houve algum momento que no fundo eu não tinha, considerando essa carga horária semanal, eu não tinha tantos trabalhos braçais assim. Mas eu continuava tendo ali o ministério de pregação. Que seja um ministério, se é isso que eu basta, não precisa mais do que isso. Mesmo que seja curto, mesmo que seja uma pregação de impacto. Né? Uma pregação curta, mas que tenha que ser impactante no primeiro momento. E o trabalho braçal, no final, embora seja uma carga horária maior, não necessariamente ocupa tanto do teu horário semanal. Só porque você tem várias atividades braçais, não ocupa tanto. E eventualmente nem é tão cansativo. Em algum momento da minha vida foi cansativo. Mas principalmente no momento em que eu não tinha como pregar ainda. Por falta de conhecimento, ainda não era preparado para isso. No segundo momento, já um pouco mais preparado, as minhas atividades braçais, elas não ocupavam tanto o meu horário semanal a ponto de me impedir de pregar. Então não é que eu desfoquei. É porque eu não tinha outros ministérios para pregar e não precisava. Essencialmente não precisava. Então é isso aí. Né? Então, valeu apenas esse complemento. Valeu aí esses argumentos sobre a questão do desfoco. Eu vi esses argumentos por aí, são argumentos errados. Valeu!